E voltamos à questão inicial, a ausência de inteligência emocional, porque sentem ameaça e insegurança, vez que o melhor projeto que uma pessoa pode ter na vida, que é ser mãe. Não consegui, quer dizer, fui mãe, mas Pedro acabou por morrer, e isso foi também um reforço e um despertar para mim de estás aqui, então tem que ser para valer. Nós somos todos líderes. Da nossa vida, pelo menos deveríamos ser. Temos que ter que tomar essa consciência e deixarmos de viver conforme aquilo que nos vai acontecendo e acharmos que é uma fatalidade da vida. Eu gosto muito dos 4 P's. People, Purpose, Profit and Pride. Nós temos que ter pessoas, nós temos que ter propósito naquilo que fazemos, muito associado a essa questão da autenticidade. Obviamente temos que ter profit, lucro, e depois temos que ter orgulho naquilo que fazemos. E eu apresentei-lhe as medidas e a primeira coisa que ele me disse a seguir foi: ok, isso é muito giro, mas assim as pessoas vão começar a pensar. Então se calhar não vamos trabalhar juntos. O recrutamento inverteu-se completamente. Já são as pessoas que entrevistam as empresas e não as empresas que entrevistam as pessoas. Mas lá está o problema do líder, o medo de lidar com a verdade. Quem és tu para opinar sobre o que eu faço? Quem é que manda aqui? Exatamente. Essa palavra, quem manda sou eu, dá-me urticária. Quem manda aqui reter pessoas, e eu sempre foi assim, para mim é urticária mental direta. Falas de felicidade e as pessoas ligam muito à felicidade. Aliás, a felicidade está na moda, não é? Toda a gente acha que toda a gente tem que ser feliz. Todos muito e depois felizes, o Instagram é só vidas felizes, tipo, tudo feliz, tudo maravilhoso, tudo é tudo muito com vidas bom. Luxuosas. As relações são todas boas. Tudo maravilhoso. Quando depois nós conhecemos as pessoas que têm aquelas relações e que há uma hora atrás nos ligaram a desabafar, a dizer que está tudo mal, depois fazem uma publicação em que idolatram outra pessoa e depois eu ligo e digo assim: então, mas o que é que aconteceu? Portanto, é aquela nossa necessidade de ter uma validação externa. Sim. Sem estarmos a trabalhar o eu. Exatamente, e então essa felicidade nas empresas, que é a área que tu trabalhas mesmo, ainda é mais desafiante, porque leva à felicidade de cada pessoa, da individualidade de cada uma, e as pessoas estão, cada uma tem a sua vida, e até há pessoas que nem querem, nem estão para aí viradas. De todo. Há muitas organizações que a maior resistência, ou melhor, que o maior problema não é a inicial resistência à mudança, é admitirem que há pessoas que, por mais que nós oferecemos benefícios, transformemos, façamos entrevistas, tentemos encontrar aquilo que aquela pessoa reconhece como um benefício ou como algo que lhe vai trazer mais qualidade e bem-estar para produzir melhor, aquela pessoa não quer ser feliz. E aceitarmos que aquela pessoa não quer ser feliz é quase como fazer um luto de aceitar que não podemos mudar o mundo e se calhar chegar a um entendimento de esta pessoa se calhar não se enquadra nesta organização e vai ter que sair e aí sermos adultos. Mas isto é doloroso para as organizações que sentem que se esforçam muito para tentar agradar e às vezes também é um bocadinho doloroso para as pessoas que não compreendem, porque aqui entramos naquilo que é muito importante aos dias de hoje. Falou-se muitos anos durante o QI, depois o QE, a inteligência emocional, hoje já se fala muito da QA, que é a atitude, e eu acredito que o QE e o QA vão ser muito importantes para nós percebermos cada vez mais as transformações que estão a acontecer. É mesmo uma questão de atitude. Mas isso é muito engraçado, eu por acaso nunca tinha ouvido falar do QA, porque de facto a inteligência emocional dá ao líder, ou quem lidera, o saber e o se controlar perante as situações, mas é na atitude que ele tem que se verifica efetivamente se aquela inteligência emocional é para proveito da organização ou é só para proveito próprio, no sentido de se autoproteger do que está a acontecer. Exatamente. E numa organização é muito isso, é proteger o ambiente e criar ali um ambiente organizacional favorável ao crescimento e ao bem-estar e etc. Eu acho que ser líder é uma... Nós somos todos líderes. Da nossa vida, pelo menos deveríamos ser.
temos que ter que tomar essa consciência e deixarmos de viver conforme aquilo que nos vai acontecendo e acharmos que é uma fatalidade da vida. Tomarmos também e assumirmos as consequências daquilo que nos vai acontecendo e das escolhas que nós fazemos. Sim. Mas quando olhamos para as organizações e quando estamos em cargos de liderança, quer seja liderança de topo, quer seja intermédia, quer seja liderança informal também, que é um tipo de liderança que tem às vezes mais impacto até que as lideranças intermédias, é uma responsabilidade incrível, porque há pessoas que estão à espera que nós digamos aquilo que elas devem fazer e isto é extraordinário. Então às vezes nós procuramos líderes que sejam extremamente carismáticos, procuramos líderes que sejam visionários e na minha opinião esses não são os melhores líderes, porque eu conheço líderes que estão sentados num canto a observar a organização, calados. Sim. Conheço líderes que se calhar não têm uma visão para mudar o mundo do mercado, no entanto contratam as melhores pessoas para criar essa Sim. visão, mas são todos eles corajosos. E eu acho que a coragem é aquilo que aos dias de hoje falta muito nas lideranças, que é a coragem de aprender a ser inteligente, ter mais inteligência emocional, a coragem de ser vulnerável e a coragem de admitir que é preciso bem-estar para nós termos felicidade, mais produtividade, mas que não vamos ser ingênuos ao ponto de achar que só fazendo iniciativas de bem-estar que a organização vai dar lucro. Não. Sim. Nós precisamos do lucro. Temos que ter claro. Uma organização foi feita para dar lucro. Depois só a partir daí é que tudo o resto pode surgir. Tens algum líder que te venha à cabeça, sem dizer nomes como eu, de alguma pessoa que tenha sido cético em relação a essa situação, essa postura de liderança humanizada e depois virou, ou seja, mudou a sua postura e a sua opinião? Eu tenho muitas experiências, honestamente, eu acho que nunca disse isto em voz alta assim, mas ainda não vi uma organização, mas também atenção que estou na academia há 3 anos, ainda não vi um processo terminar em que nós possamos dizer, ok, houve aqui 90% de sucesso. Porque há muitas organizações que a meio do processo voltam outra vez a olhar demasiado para os resultados e atropelam o processo de crescimento com as pessoas. E tu não achas que isso é uma questão de autenticidade? Ou seja, eu acho que o autoconhecimento é o ponto de partida. De tudo. E muitas vezes, principalmente eu vejo em empresas familiares, em que há um legado de geração em geração, que por vezes quem herda não tem a vocação, ou nem se calhar era aquele propósito seguir aquele legado, mas é aquele peso, aquela herança. E isso acaba por pesar e se calhar fazer mal à pessoa que está à frente, porque está ali num propósito que não é o dela, e também toda a organização. Totalmente. Porquê? Porque não está a ser autêntico na sua essência. Porque aquela pessoa, se nós formos perguntarmos várias vezes o porquê, a resposta não vai ser aquela. A pessoa simplesmente herdou algo que está a assumir a responsabilidade sem ter paixão por aquilo que faz. Eu gosto muito dos 4 P's. People, Purpose, Profit and Pride. Nós temos que ter pessoas, nós temos que ter propósito naquilo que fazemos, muito associado a essa questão da autenticidade. Obviamente temos que ter profit, lucro, e depois temos que ter orgulho naquilo que fazemos. Se nós não tivermos, nenhum deles isoladamente funciona na liderança e nas organizações, se nós não conseguimos. Vou dar o meu exemplo, estavas a falar das questões das famílias, das empresas familiares. Eu sou a primeira mulher da minha família, a primeira neta, a primeira filha, e vim de um mundo de negócios, empresas familiar. Nunca me passou pela cabeça ficar ali. Já sabias que não ias ficar ali? Não ia ficar ali, porque primeiro sou uma pessoa muito insatisfeita e sempre
apesar de ter crescido nesse mundo e ter andado muitos anos com o meu avô, isso ensinou-me muito de estratégias de negócios, de negociação, ler pessoas, estudo, também muita gestão emocional, percebi o bom e o mau, mas fez-me perceber isto não é suficiente para mim. E os meus pais nunca me impuseram isso. Isso é muito bom. Aos dias de hoje, eu passei e confio plenamente no meu irmão, então sou sócia, mas quem faz toda a gestão é o meu irmão, porque eu não sou feliz ali. Claro. Não me chega aquilo. Então eu decidi ir atrás do teu sonho. Nem sabia bem o que era o meu sonho, mas o meu sonho encontrou-me. Mas foi muito por aí. Ainda hoje, se me falares de negócios, investimentos, gosto muito desse tema, gosto muito de... Também sou uma pessoa muito curiosa e gosto de perceber e perguntar porquê, mas porque é que é assim, não é assado. Agora, não conseguiria viver fechada num escritório. Sim, não te imaginas. Ainda bem que estamos a andar a fazer este Sim, podcast. este é andar. Este podcast é da best. Até rima. Porque é luz, é movimento, são pessoas. Eu passo imensas horas na estrada, é talvez o menos positivo do meu trabalho, sim. Mas é sempre a ir ter com pessoas. Mas conheces pessoas completamente diferentes e vidas isso. completamente diferentes. E como é que começaste essa tua caminhada aqui tratar do bem-estar, das organizações e da felicidade, trabalhar também a questão da liderança humanizada, que é um tema também que me toca muito? Sabes que eu vim do mundo da política, e ao vir do mundo da política tu consegues perceber como é que o sistema funciona de uma perspectiva dogmática, chamemos-lhe assim. Consegues perceber os vícios, consegues perceber como é que as pessoas boas e as pessoas más, porque eu não vou estar a rotular todas as pessoas, mas existem pessoas muito boas. Ainda hoje há pessoas que me inspiram muito e que são uma referência enorme para mim, mas também há aqueles exemplos e um deles foi um exemplo que me fez decidir sair completamente da política e não voltar. Foi quando os meus inegociáveis foram colocados em causa. Sim. E depois, com o passar dos anos, muitas formações, eu sempre estive muito ligada também e sempre tive muito intrínseco a mim, não te sei explicar porquê nem de onde é que isto veio, a questão da responsabilidade social, o impacto e a transformação que nós conseguimos fazer, às vezes com pequeníssimas coisas. Nós falávamos em off de alguns apoios que tu dás a algumas pessoas, porque sentes, e isso sim. É algo, eu agora estou-me a lembrar disto porque estive há pouco tempo numa palestra sobre a inteligência artificial e o RH, e isso é algo que, por exemplo, a inteligência artificial nunca vai conseguir fazer, que é, um líder é aquele que se senta ao pé de alguém e consegue perceber, não, eu sei que tu consegues fazer mais, porque a inteligência artificial lê padrões, e de alguma forma isto sempre esteve em mim, a achar que se isto está mal, porque é que ninguém pergunta porque é que está mal? Aquela ideia do treinador de bancada, aquela ideia de criticarmos mas não fazermos nada, causa-me muita confusão. E depois tive a oportunidade de fazer a Academia da Felicidade, construir a Academia da Felicidade e trabalhá-la para outras organizações, no sentido de eu já tenho este conhecimento do mundo organizacional, da política, já tenho a componente mais teórica e prática, porque depois também vivi dentro do Grupo Bernardo da Costa com a criação do Departamento da Felicidade, compreender como é que o impacto que teve internamente, a evolução que foi tendo, porque não foi um modelo perfeito desde o início, perceber que não há, e isso é mesmo muito importante que as pessoas percebam, não há uma receita perfeita. Cada organização tem o seu tempo, os seus indicadores e mesmo que digam, e dizem muitas vezes, assistem a palestras e no final dizem, ok, mas nós não estamos preparados ainda para isto. E eu pergunto, têm vontade? Claro, é a primeira Porque se coisa. tiverem vontade, é possível. Nós não temos que começar com o Departamento da Felicidade, não temos que começar com algo muito fancy, nós basta começarmos, se calhar, com inquéritos de satisfação, com pequenos embaixadores, só que tem que ser algo consistente, que nos permita ir comparando ao longo do tempo, para depois nós conseguirmos ir fazendo pequenas melhorias que as pessoas sentem
e se tinham resistência começam a ver resultados. Isto ainda estou a tentar responder à tua da liderança Sim. humanizada, desculpa. Sim. E então muitas vezes é aqui que nós conquistamos os líderes mais céticos, é quando nós lhes dizemos qual é o resultado, fazer aqui um storytelling invertido, nós dizemos quais são os resultados, eles dizem, não, isso era bom porque vai-nos aumentar a produtividade. E eu, ok, mas para nós atingirmos estes níveis de produtividade é necessário nós conseguirmos automatizar estes processos, definir melhor funções, clarificar o que é que as expectativas de cada colaborador, para quê? Para que eles no final consigam ser muito mais produtivos e com muito mais bem-estar e mais felicidade. Ok, então como é que isso faz? E depois aí abre-se uma nova janela e é aí então que nós voltamos. O desafio. E é aí que os processos se iniciam e que nós conseguimos, não é converter, mas pela evidência de dados, conquistar quem é mais cético. E agora com a neurociência a trabalhar muito essa questão, fica mais fácil. Eu uso muito, por exemplo, estudos. o exemplo do reforço da recompensa. Da recompensa, a questão das pessoas perante um líder mais chefe, digamos assim, autoritário e que instala o medo, há bloqueios cerebrais em que a pessoa, os níveis de inovação e segurança emocional e medo alteram completamente o padrão. Mas líderes controladores é isso que querem, que é controlar os seus recursos humanos para eles fazer exatamente aquilo que eles querem e não propriamente pôr as pessoas a pensar em prol da organização. Sabes que uma das primeiras reuniões que eu tive com uma grande seguradora portuguesa, o CEO, que já não é o atual CEO dessa seguradora, ele queria fazer uma transformação e eu apresentei-lhe as medidas e a primeira coisa que ele me diz a seguir foi: ok, isso é muito giro, mas assim as pessoas vão começar a pensar. Exatamente, estás a ver? Eu disse, olha, isso. então se calhar não vamos trabalhar juntos. E acabou ali a conversa. Ou seja, mas é que é um bocado isto, é a ignorância, querem pessoas ignorantes que não pensem, que não saibam mais que eles. Porque e voltamos à questão inicial, a ausência de inteligência emocional, porque acham, sentem ameaça e insegurança por achar que terem pessoas que pensam, que devia ser o que todos nós queremos, porque pessoas que pensam são aquelas que trazem mais, e que trazem mais resultados e que apresentam melhores opções e quando há problemas são mais resilientes. Então tudo isso vai transformar a organização, vamos subir na cadeia de valor, vamos ter mais resultados financeiros vamos conseguir pagar melhor às pessoas. Mas isso faz todo o sentido. Eu quando vou às escolas eu costumo dizer aos miúdos, quando vocês se candidatarem a uma empresa, em vez de pesquisarem a empresa, pesquisem o líder, o que é que ele publica, o que é que ele quer, quais é que são os valores daquela pessoa, para ver se faz sentido vocês trabalharem lá. Porque é um bocado isso. Isso é muito interessante e aos dias de hoje o recrutamento inverteu-se completamente. Já são as pessoas que entrevistam as empresas e não as empresas que entrevistam as pessoas. E eu acho isto muito bom e acho que é uma chapada de luva branca a muitas organizações que têm sites muito bonitos, frases muito bonitas nas paredes, mas quando nós entramos lá sentimos uma carga muito pesada e sentimos que as pessoas não são aquilo que se diz aquilo por fora. Não bate, não é? Não há coerência entre aquilo que se diz e aquilo que se vive. Não. E uma cultura só é real quando é vivida, sentida, praticada, sem que nós tenhamos de estar todos os dias a lembrar às pessoas o que é que nós queremos. E aí entra mais uma vez o papel do líder. O líder tem que ser o expoente máximo e aqui quem leva a bandeira de todos os valores, não deixando de parte a ideia de que, ok, ser líder não faz dele menos humano. Vai ter dias em que está melhor, em dias que está pior, mas é nesses dias que a autorregulação emocional faz com que, ok, em vez de reagir, ele já sabe que aquilo, por exemplo, é um trigger para ele, que aquela reunião vai causar ansiedade porque o projeto não foi entregue a tempo. Então, antes de reagir, fazer se calhar uma pausa para reestruturar o seu pensamento, porque a única fase que nós conseguimos parar é na reação,
e depois daí reformar o seu pensamento e dar uma resposta que não seja de ataque, que não seja de culpabilidade. Agora, isso sim. muda tudo. Agora diz-me uma coisa, tu conheces N líderes. Eu tenho a minha opinião, mas quero ouvir a tua, que é: quantas pessoas em cargos de liderança têm esse autoconhecimento de eu tenho que parar, tenho que me preparar para esta reunião porque sei que isto vai acontecer e a minha emoção vai chegar a este nível, eu vou reagir desta determinada forma e eu não posso reagir aqui. Eu preciso de manter a calma e preciso de manter a consistência e preciso transmitir confiança e não vou reagir. Quantas pessoas têm essa noção da sua saúde mental? Porque muitas vezes o que eu acho, vou dizer aquilo que eu acho, que é Claro. O cargo de liderança é tão embelezado e tão romantizado que acham que quem está nesses cargos está bem, não precisa de acompanhamento mental, e é completamente o oposto. Exatamente. Porque É solitário. E a pessoa que sente que te precisa acaba por ter medo de sentir isso porque acha que está a sentir uma coisa que não é suposto ela sentir porque está naquele cargo. E é um bocadinho desmistificar esta situação. E depois acontece uma coisa que é as pessoas usarem o ChatGPT como terapeuta. Isso, olha, sabes que há um estudo, Isto é eu tão não grave. vou dizer depois, eu até posso pôr neste episódio o artigo que saiu de uma universidade, que eu agora não sei de cor, em que houve precisamente isso, que este ano a maior procura de ChatGPT foi para as pessoas pedirem acompanhamento psicológico e pessoas que estavam-se a sentir sós a pedir companhia. Isto é altamente preocupante. E eu posso dizer que as pessoas que eu sinto mais isto são os líderes. Lá está por isso, porque sentem medo de sentir isso e sentem que Mostrar é a incompetência. vulnerabilidade, que é fraqueza. Que é fraqueza. E isso não é fraqueza, é precisamente faz parte do serviço, faz parte E se do nós trabalho. formos olhar do ponto de vista psicológico, um líder que mostre este lado mais humano também é um líder que consegue criar conexões mais profundas com as suas pessoas. Porque se nós pensa bem assim, nas pessoas com quem tu estás melhor e que gostas mais, é porquê? Não é porque elas são lindíssimas fisicamente, é porque a nível de humanidade tu consegues criar um vínculo. Sem dúvida. Não tem a ver com a aparência física, não tem a ver com... Ok, há pessoas que têm esse tipo de interesses, mas... Sim, mas pronto, as pessoas... Sim, mas é pela forma como aquela pessoa é, Sim. os valores, a sua personalidade, a forma como se entrega. E o líder, ao ser líder, não é e não deixa de ser humano e não tem que ser um super-homem. Eu acho que o líder toca pessoas. Um cargo é um cargo, é passageiro. O líder está ali de passagem. E eu acho que é isso, é marcar pessoas. E quando as pessoas entenderem, quando a liderança entender isso, eu acho que vai mudar um bocado a postura e vai entender a liderança humanizada. E se nós virmos as grandes empresas, aquelas como mais icónicas, têm líderes efetivamente muito humanizados, como é o caso da Delta. Sim, a Delta, e neste momento nós estamos a ver que muitas organizações portuguesas, e eu sinto isso porque chamam-me para fazer acompanhamento, estão a ter que modificar as suas estruturas e a criar planos de bem-estar porque estão a ser adquiridas por capitais de risco ou por empresas multinacionais que já têm estas práticas. Sim, e então eles precisam de criar também um plano de implementação. Qual é o problema aqui? Acham que isto é um custo e não um investimento. Ou seja, é o Instagram da felicidade nas empresas. Então, e o que eu explico muitas vezes é, nós não precisamos de employer branding para fora, nós precisamos que as pessoas vivam cá dentro o employer branding que vocês projetam para fora. E isso tem processo, tem metodologia, mas cada vez mais, com as políticas da ESG, nós estamos a ver que a nova norma 4590, tudo converge em bem-estar e felicidade no ambiente de trabalho, até porque as novas gerações já não aceitam este modelo. E bem. E ainda bem, porque há muitas pessoas, e eu faço mentorias, e há muitas pessoas nas mentorias que me dizem: mas como é que eu lido com estes miúdos, nem querem fazer contrato? E eu acho isso audaz. Eles querem ser donos do seu tempo.
E depois dizem, mas vivem com os pais. Muitos deles não. Muitos deles já não, É já têm a aquela sua ideia carreira. pré-feita. Sim, são conceito. estigmas. O que nós estamos a ver na minha opinião, são sistemas herdados desde a era industrial, que foram feitos para ser rígidos, onde o líder espera aqui um efeito transacional em que as pessoas dão mais, depois há aqui uma compensação constante das pessoas, porque se a pessoa é competente, ainda depois há aqui um elogio elegante de só tu é que és capaz, e a pessoa sente a responsabilidade Sim. de fazer aquilo e assume mais uma tarefa, e então a pessoa está sempre a compensar um sistema que não contabiliza aquilo que não é visível, porque nós gastamos tempo a pensar, a projetar, e então estes sistemas que não contemplam espaço para tudo isto, são sistemas que estão a desgastar as pessoas. E acabam por morrer. E acabam por morrer porque as pessoas têm 3 opções. Entram em situações com patologias do foro psicológico, burnouts, esgotamentos, saem, passam por transições de carreira, ou então renegociam a sua função. Mas isto é mais difícil, é mais desafiante. Sim, eu acho que É mais desafiante. Então, e é aquelas organizações que não percebem que só com lideranças que contabilizam o esforço invisível, que contabilizam aquilo que é feito e que não está nas funções, mas que vai originar naquelas funções e naqueles resultados, são aquelas que permitem que as pessoas tenham mais qualidade de vida. E essa qualidade de vida é para ser vivida não só dentro do trabalho, mas fora. sim, e as pessoas são embaixadoras das empresas, e se a pessoa vive o bem naquela empresa, vai Tal qual. publicitar de forma gratuita a empresa. Exatamente. E vai trazer mais pessoas, e é tudo. Claro que isso não é fácil de contabilizar, Não. Mas é medível. É medível porque nós, ao fazermos inquéritos de satisfação, a norma já ajuda um bocadinho. já ajuda, já dá indicadores, já dá aqui sugestões. Nós fazemos, por exemplo, certificações, ajudamos a fazer o processo da certificação da norma na academia, e aquilo que eu acho que foi talvez a conquista mais disruptiva, mas que é antecipar uma resposta que o mercado vai ter, foi criar aqui uma certificação internacional de gestor de bem-estar e felicidade organizacional, que é uma certificação que nós temos pessoas e formadores nacionais e internacionais, 100% online, com os PALOPs todos, CPLs todos, e nesta certificação, cada módulo são as necessidades que este gestor que cuida das pessoas precisa de ter para o hoje e para o amanhã. Isso é muito interessante. Já vamos na 4ª edição. Na edição anterior tínhamos módulos diferentes da que temos agora, porque já percebemos que era preciso reformular os módulos para dar resposta a mais uma necessidade das Sim, organizações. vai aparecendo essa exatamente. situação. E isto... e já tivemos situações muito interessantes, pessoas que fizeram pós-graduações em áreas à procura de muita coisa. Não estou a dizer que seja melhor que uma pós-graduação, não é isso, Sim. mas que, como são pessoas que trabalham e que também têm a componente académica, estão a dar a experiência, o mundo real corporativo, e ao mesmo tempo o conteúdo de porque é que isto é assim e como é que se pode fazer. Sim, já é mais prático. E no final desta certificação as pessoas fazem um projeto para implementar na sua empresa e nós acompanhamos. Que giro. E isso geralmente são cargos já de topo, chefia de topo, ou Não, por vezes são... não necessariamente, muitos deles são RHs, são pessoas em transição de imaginar eles a chegarem carreira. ao pé do líder a dizer para implementarem aquilo. Sim, há casos assim, que são pessoas que fazem a título individual, mas já há muitas empresas que enviam os nós seus temos RH para... empresas angolanas e moçambicanas que giro. estão a ser pioneiras nisso. Incrível. É verdade. Nós, na edição anterior, tivemos um exemplo de uma empresa portuária moçambicana que está muito à frente daquilo que nós fazemos na média portuguesa. E percebes porque é que qual é essa visão? Qual é o... Primeiro, é um trabalho que eles têm dificuldade de manter pessoas, porque
o mundo portuário. O trabalho deles é mesmo em Moçambique? Mesmo em Moçambique. E a nossa certificação é toda online. Ok. E então o facto de haver muita rotatividade, de ser muito exigente por serem turnos muito duros, porque são estivadores que estão muito tempo lá em cima, não podem fazer pausas, não dá para estarem duas pessoas, eles perceberam que precisavam de criar condições que dessem resposta às pessoas para que elas quisessem ficar. Ok. E então viram que era por aí. E perceberam claramente. Nós estamos a falar de bem-estar aos dias de hoje, mas isto já vem de 1930. A primeira teoria, é verdade, a primeira teoria que relaciona o bem-estar com a produtividade é de Elton Mayo, em que ele analisa o nível de uma fábrica, já não me recordo qual, e ele percebe claramente que existe. Quanto mais produtiva for, ou melhor, quanto mais bem-estar as pessoas tiverem, maior é a produtividade. Só que depois rebentou a Segunda Guerra Mundial. E depois, pronto. E a psicologia focou-se a tratar aqui os traumas pós-guerra, a tratar outras questões, só que a psicologia positiva é que voltamos outra vez a focar-nos naquilo que são as emoções e as forças humanas como algo que realmente apresenta resultados e transformamos completamente a forma de ver. E és completamente apaixonada por esta área, não te vês a fazer outra coisa? Eu sou completamente apaixonada por esta área, vejo-me a fazer muitas coisas. Mas há dias que é cansativo. Tipo, imagina a frustração, porque quando uma muitas, pessoa acredita mesmo, e eu acredito porque, pronto, aplica-se no dia-a-dia e tem mesmo resultados, e ver constantemente este ceticismo do outro lado, eu acredito que chega a um ponto que se desgasta. Vou dar um exemplo de frustração. Sermos contactados por uma empresa, um grande grupo de saúde, área de saúde, pela própria administração, que queriam fazer um departamento de bem-estar. Passado 2 meses, nós já tínhamos clarificado as funções e tínhamos percebido logo de imediato que o maior impedimento era a própria administração, que fazia micromanagement. Mas clarificámos as funções por todos os dias, aquilo mudava, cada dia o líder tinha uma ideia, depois ia modificando, depois queria tudo em papel, tinham 2 sistemas de RH, softwares de RH. Confusão. Exatamente, imagina o responsável de RH tinha que, passava-me os dias de payroll a inserir os dados num sistema e depois tinha que passar para o antigo, que era o que o administrador estava habituado. Quando nós conseguimos clarificar tudo isto, quando eu consegui falar com o Factorial e pedir-lhes para eles fazerem a integração do outro sistema aqui para ser agilizar, passados uns meses recebo o telefonema do administrador: olha, Sofia, eu acho que isto não está a funcionar porque eu não faço ideia do que é que se passa na empresa. Ou seja, é o tal controle. A necessidade de controle. Mas depois também já me aconteceu receber exemplo de uma metalúrgica, e isto dá-me muito, muito orgulho mesmo, ser um CEO muito jovem, que foi uma pessoa com uma energia incrível, que me contactou e porque tinha sido, pediram-lhe para ele assumir a responsabilidade daquela empresa, uma empresa antiga no interior do país, mas que tem um espectro de ação e um raio de ação pela Península Ibérica toda. E as pessoas que lá trabalham são pessoas mais antigas, são pessoas que sempre viveram para aquilo, então se não se tornasse a empresa apelativa não ia haver ninguém para substituir aquela. E ele teve visão para perceber isso. Ele percebeu isso. Então a primeira vez que eu fui falar sobre bem-estar e felicidade, se tu visse a cara das pessoas, as pessoas a pensar: mas o que é isto? O que é isto? Depois passámos tempo no chão de fábrica, não sabíamos o nome das pessoas, porque não havia propriamente uns registros muito bem, havia registros para a parte administrativa, mas nós não conseguíamos conjugar caras com os nomes. E não tínhamos na altura ainda critérios de promoção, era por observação. Quem víamos que ajudava mais os outros e que percebia mais daquilo, nós perguntávamos: olha, não gostavas de ficar responsável por esta área? As
espera, deixa-me só pôr aqui para mandar para a administração. Começávamos a Sim, fazer a os nomes das pessoas. Hoje, e haviam 2 refeitórios. Um refeitório para a administração, um refeitório para as pessoas que são de fábrica. Havia a Os limpos e os distinção. sujos. Hoje só existe um. Ótimo. Mas é a visão, estás a ver a visão de quem lá Isto está. fez-me feliz. É para fazer, porque mudas a vida das pessoas. Isto Das pessoas, porque as pessoas trabalham, estão mais tempo no trabalho do que propriamente em casa. Sem dúvida, sem dúvida. E ver essa distinção, como é que a autoestima daquelas pessoas ficavam, não é? Mudou completamente. Isso quando eu estou muito cansada, e há dias que estou, por causa dos quilómetros, mais o trabalho que tenho que fazer Fazes para o país compensar. todo. O país todo E fora. Nós também trabalhamos em Angola e passamos algum tempo lá. Queremos estender aos CPLs todos, mas neste momento estamos fisicamente também em Angola, mas o desafio é depois às vezes também tentar compensar o tempo que eu passo em estrada, porque estou com as 2 mãos no volante e não quero apanhar multas. Pois, não convém. E então não consigo estar a trabalhar e às vezes chego a casa e tenho que compensar isso e estou cansada, mas no dia a seguir, quando eu estou com estas pessoas e vejo a expressão facial a mudar, vejo os processos a tornarem-se autónomos sem necessidade de eu estar lá, Já dá outro. isto dá-me muito prazer. Claro. Isso, e voltando um bocadinho atrás, Fia, da política para o grupo que estás há 3 anos, o que é que fizeste assim Pelo meio? Pelo meio. Olha, sei que foste também, andaste aí pelos aviões. Eu faço muitos quilómetros no chão e muitos no ar. Nunca tiveste medo de voar? Queres saber uma coisa curiosa? Até ao dia do meu primeiro voo de treino, eu achava que tinha medo de andar de avião. E já tinha feito montes de viagens. Porquê? Porque o meu pai tem claustrofobia. E então ficavas E eu assistia, nós íamos todos os anos de férias juntos, e eu assistia aos ataques de claustrofobia do meu pai, e eu pensava que tinha medo, mas no entanto, e isto é uma frase que eu digo muitas vezes, eu prefiro o medo ao arrependimento. Sim. E então, no primeiro voo de treino, eu pensei assim, eu acho que tenho medo, mas pronto, olha, vamos ver como é que isto está. Mas foi, quando eu saí de política, eu estava numa posição que podia ser, que ia ser candidata, mas eu não me revia, como disse há pouco, não me revia na pessoa, e a 15 dias das eleições eu disse, olha, estava como diretora também de campanha, a acompanhar, eu faço tudo, mas não conto comigo, eu não confio em si, eu não vou conseguir lá nenhum, eu não preciso de política para viver, eu não tinha plano B. Mas viste que aquilo não fazia sentido para ti, os teus valores estavam a ser postos em causa? Eu sou uma pessoa que dou muitas oportunidades, mas há uma linha que passam aquela linha é muito difícil voltar atrás. És como eu então. Eu vou dando, mas quando chega ali eu não consigo mais. E às vezes até, não sei se te acontece isto, mas às vezes há pessoas que nos falam de outras pessoas, a não ser que sejam ataques diretos a pessoas que são para mim que eu considero família, Sim. aí viro leão. Sim. Mas se for, por exemplo, estarem-me a falar, a dar a opinião de uma pessoa, eu não vou julgar a pessoa sem a conhecer. Sim. Então, tem que só ouvir sempre a outra parte. Nem é estar a perguntar, mas vou analisando. Sim, não perceber se é mesmo assim. Sim, porque nós sabemos que quem conta uma história acrescenta sempre um ponto. Mas ali naquele momento foi impossível. Depois comecei a mandar currículos para todo lado, fiz congressos, ajudei a montar congressos. Aliás, no dia a seguir a estar em mesa, estava às 6 da manhã na FIL, num congresso de comunicação, andava a fazia a recepção, atendimento ao público, eventos, sei lá, eu acho que fiz tudo. E ia a entrevistas dentro da minha área, mas era tudo secretária e ser yes woman, e eu não nasci para isso. Yes woman. Eu não nasci para isso. E então tinha muitos amigos a candidatarem-se para a TAP na altura e disseram-me para mandar, e eu mandei, recebi resposta. Quando fui à entrevista estavam 3.000 pessoas. 3.000.
E tudo muito nervoso. E eu pensei assim, pá, também não é isto que eu Também quero. não é isso que eu quero, então não, deves- quero lá saber. Quando chegou a minha vez, entrei e estavam o júri. A TAP não é uma referência, ou não era à data, uma referência de boa gestão de pessoas. E só ali eu percebi logo isso. Um júri completamente observador de alta a baixa, a fazer perguntas provocativas, mas eu vinha de política, atenção. Sim, já vinhas ali com uma bagagem pronta para eles. E então eles começaram a tentar provocar, não sei o quê, e eu com a minha calma a responder as entrevistas, e depois passaram-me logo para a entrevista do mock-up, que é dentro do avião, em inglês e francês. E eu tinha, como todas as pessoas fazem, estudei bem a empresa, percebi bem o que era, depois deram-me uma situação para simular uma situação em que havia um pânico, e eu sou uma pessoa que, talvez por ter crescido também no meio de tantos homens e ter tantos desafios na minha vida, eu costumo brincar a falar a sério que a minha vida é um filme indiano, acho que me tornou muito racional quando as pessoas estão todas emocionais. Ok. E então consigo gerir bem o pânico e não reagir e agir. Mas depois preciso de ginásio para compensar. Sim, para libertar os todo meus. esse stress. E eu geri a situação e depois tive cerca de 8 anos e meio a voar. Adorei a experiência. Era longo curso. Médio e depois longo. Adorei a experiência, permitiu-me consolidar muito daquilo que eu hoje aplico nas empresas, pode-se acreditar ou não. Uma pessoa numa equipa pode mudar completamente o ambiente. Sim, é maçã podre, não é? Ou não? Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. Quando nós temos orgulho no que fazemos, porque eu sou aquela pessoa que Veste a camisola. viste sempre a camisola. E mesmo quando eu vou trabalhar para uma empresa, eu não digo eu estou a trabalhar para, eu estou a trabalhar com vocês. Sim. Isto é muito importante, até se nós falarmos com pessoas das empresas, numa primeira conversa, eu trabalho para o... Sim. Isto muda logo a forma como as pessoas pensam, a construção e a arquitetura mental. E então, eu ali era muito o João das regras, se é para usar o lenço assim, eu uso o lenço assim, se querem o cabelo desta maneira, eu meto o cabelo dessa maneira. Então, e fazia aquilo e tentei encontrar... porque é muito desafiante com os horários, os enfermeiros também e os médicos têm estes desafios, tudo que seja por turnos, sim, é muito desgastante, mas... jet lags. Mas eu consegui, e depois chegar cá e tentar compensar a vida em chão, que o resto das pessoas continuam a ter a sua vida normal, não é? Mas eu consegui perceber, olha, consegui sedimentar uma coisa que eu sempre trabalhei muito e depois fiz mais formação na área, que é a leitura corporal. Quando um passageiro entra, eu já saber como é que está tenho que estar com atenção, não tenho, o que é, não é, o que é isto. Tive um passageiro que morreu a bordo. Ai. Aterrou morto entre as minhas pernas. Como é que isso foi? Explica lá. Explica lá, quer dizer, se quiser. Um voo para Frankfurt, num 321, e eu tinha sido chamada, eu estava em escala, ou seja, tu podes estar ter o voo já programado, ou então chamam-te se faltar alguém. E quando estávamos a fazer o boarding, aquele passageiro entra e ele vinha com uma cor e eu virei para a minha colega e disse assim, este homem vai morrer. Sentiste? E pá, ele pelo ar, ele estava com um ar de sofrimento. Estava com uma cor já esverdeada, sabes? E era um voo de poucas horas. Sim, não chegava a 2 horas e meia, 2 horas e 45. E ele foi à casa, eu estava sempre de olho nele. Sim. E quando começámos o serviço ele foi para atenção que eu quando iniciei os voos para a TAP, eu estava preparada para tudo, eles preparam-nos para tudo, menos para servir. Eu no início até achava estranho não haver evacuações, não arder nada, não haver asas partidas. Nada. Porque nós fomos treinados para a sobrevivência total. E posso dizer mesmo isto, o treino é muito, muito intenso. Preparam-te para catástrofe. Para catástrofe.
para nada funcionar e tu... E as pessoas morreres ali. Não é morreres, é tu salvares o máximo de pessoas sem tu morreres, mesmo quando os teus colegas panicam, por exemplo. Tens que nós tínhamos, por exemplo, treino em água, vestidos, com bombeiros, dentro do avião em que os passageiros entravam em pânico. Tive uma situação por um americano no chão e pôr-me braçadeira nas costas. Sim, eu com o meu porte todo, estás a ver? Mas pronto, voltando a este passageiro, e então ele foi à casa de banho quando começámos o serviço e eu estava sempre de olho. E ele estava sozinho? Não, estava com a esposa. Eles viviam em Cascais. Okay. E ele demorou 5 minutos, quando continuei a olhar, 6. Nada. Vim cá atrás, bati à porta, não respondia. Perguntei à minha colega, olha, não. E ela, não, nada. Abri a porta por fora. Nós temos uma técnica para abrir a porta e ele estava assim... Desmaiado? Morto já. Eu subi para cima, e estamos a falar de um alemão, portanto gigante. Eu subi para cima do lavatório tudo, deitei aquilo logo... é enorme, não é? Caso venhamos dos aviões, deitei é uma coisa logo enorme. Na gala de trás, comecei os primeiros socorros. Pedimos assistência se existia algum médico a bordo, foram 15 minutos sem parar. E a quantas horas estavas a aterrar? Nós depois tivemos que aterrar de emergência em Nice e quando o médico italiano, cheio de medo, que não queria assumir que ele estava morto, mas eu tinha que dizer ao comandante se íamos aterrar com um passageiro vivo ou morto, e tínhamos um médico, porque a única pessoa que pode decretar isso a bordo é se tivermos um médico ou um comandante. Imagina, um médico que está de viagem por férias ou assim. Mas o médico estava em pânico, e eu só lhe dizia assim, olhe para as suas pupilas, para as pupilas do senhor, ele já todo... Sim. Veja, ele não está com respiração há mais de 10 minutos, já estava nos 11, 12 minutos. Estava a ficar frio. Temos que assumir, tem que avisar o comandante. Ele disse, não, sim, morreu. E depois, como é que nós íamos aterrar com aquele senhor gigante que ocupava quase a gala de uma ponta à outra, que é a parte de trás do avião? Então eu sentei-me ao lado da esposa e disse, olha, curiosamente eles não falavam bem português e ela fala bem francês. E eu disse-lhe, o seu marido não está a respirar há mais de 10 minutos, ele vai aterrar... Mas ela não foi para o pé... Ela não foi para o pé dele, não, ela estava sentada no lugar, não se apercebeu. Ele foi à casa de banho, ela não se apercebeu do aparato todo. Não. E então, já tinha também uma certa idade, mas mesmo assim tinha... deveria ter os seus 70 anos, portanto ainda estava bastante capaz. Sim. E eu disse, olha, ele vai aterrar comigo lá atrás, não se preocupe, nós vamos aterrar agora, ele vai aterrar comigo lá atrás. E ela, ok. Eu fiquei, ela não percebeu. Ou isto não é um casamento feliz, ou... Ela não percebeu o que Exato. ia acontecer. Quando aterramos em Nice, vem polícia, vem tudo, e depois tínhamos muitas crianças a bordo, então... o que eu adoro mais nos voos eram as crianças. Adoro crianças em geral, mas... Sim. E então eu pedi aos do INEM locais se eles podiam pôr uma máscara para fingir que ele não estava morto, para as crianças acharem que ele ia para o senhor doutor. E depois foram-se embora e ficou lá a esposa. E eu tive que ir a chover torrencialmente com ela até ao aeroporto e ela não estava a perceber nada. Eu disse... O seu marido morreu. Ela não tinha percebido. Ela achava que ele simplesmente tinha-se sentido mal. Sim, uma coisa assim. E então depois, o processo todo a seguir é muito complicado, porque há uma investigação, se nós tivermos porque nós podemos ser responsabilizados, enquanto tripulantes, por negligência. Então há um processo todo. Houve a questão de tudo aquilo que aconteceu, mas nesse aspecto a TAP ali foi incrível e tive 2 momentos muito importantes com a TAP, que foi no momento em que eu saí e que foram extraordinários comigo, e aqui também porque perceberam que não havia nada que nós pudéssemos fazer e ficou tudo devidamente relatado e tudo escrito. Depois
Quando eu saí da TAP, no período de Covid. Então, 2020. Sim. Talvez com o melhor projeto que uma pessoa pode ter na vida, que é ser mãe. Não consegui. Quer dizer, fui mãe, mas o Pedro acabou por morrer e isso foi também um reforço e se calhar um novo despertar para mim de porque é que se estás aqui então tem que ser para valer. Isso aí, a perda gestacional é pouco falado e é muito pesado. Agora, quer dizer, agora já se tem vindo a falar um bocadinho mais, felizmente, e as coisas já têm mudado. E felizmente, mas acho que ainda tem que mudar ainda mais. Mas é paradoxal. E mudar também as práticas, porque ainda tratam isto como... Claro que isto é antinatura, mas não há nada, nem nenhum protocolo que esteja preparado para as pessoas que entram no hospital numa situação destas. Sim. Porque depois a grávida é tratada como... Se o bebê fosse sobreviver e fosse ser um parto normal. Sim, e para ela, e já é traumática a situação, mas depois acresce a questão de ninguém saber o que é preciso, tudo isso, portanto é horrível. Mas penso que agora, na altura se calhar não, né? Mas agora já são colocadas em quartos diferentes, pelo menos porque até há bem pouco tempo uma mãe que tinha perdido o seu filho estava ao lado de exatamente uma mãe que tinha acabado de ter o seu filho com o bebê ao lado e a perguntarem onde é que está o bebê. Sim. Eu passei por foi a minha situação. Sim, e a minha também, portanto. Estamos juntas nisso. Exatamente. E é altamente doloroso. E estarmos a meio do processo de parto e estarmos ali, estar a administração e 20 e tal pessoas na sala com papéis para assinarmos que queremos funeral ou não. E se vai para a autópsia ou não, se autorizam a autópsia ou não. Que é tudo o que uma pessoa naquele momento está capaz de pensar. É se isso. vai fazer um funeral ou não, se... Isso é muito doloroso e é paradoxal, é engraçado, nós temos isso muito em comum, que é um bocado pegar nisto tudo que nos aconteceu e não perdermos a fé na humanidade e lidarmos muito com a questão da felicidade, do bem-estar e de acreditar nas pessoas e trabalhar essa área. E porque o que é mais, o que as pessoas dizem que é mais comum é ficar a revolta. E culpabilizar e entrar em modo de depressão, que era aquilo que me diziam os psicólogos, os psiquiatras do hospital que eu tinha que ir diziam: não, a Sofia agora tem que cair, tem que sentir, tem que fazer o luto. E eu, mas eu não quero fazer o luto, eu não quero dizer adeus. Sim, não tem que ser assim. Ok, é doloroso, ok, sim, eu sofro, eu entrava, sentava-me, chorava do início ao fim a sessão, mas saía, ia fazer 1000 coisas para tentar ocupar a cabeça e pensar como é que eu ia sair daquele sítio. E depois, com a ausência do Pedro, então surgiu esse teu projeto? Primeiro ainda me voltei a envolver em política, só a fazer a comunicação política de uma campanha, mas voltei a ter a certeza da razão pela qual eu saí. Foi quase com voltei a fazer um voo para pensar se eu queria voltar ou não a voar e pensei, não quero. Então pensei, ok, então vou criar algo que seja, que eu gosto, ou vou fazer algo, e comecei a fazer entrevistas e inclusive tive para ir para trabalhar para uma empresa que ainda hoje e que já na altura me dava muito bem com o CEO e que respeito imenso e que tenho a certeza que ia ser um dream job, mas na altura havia a possibilidade de eu poder criar outra coisa e eu acho que nós não precisamos ser donos de uma empresa para sermos empreendedores. E o facto de criarmos e de poder criar algo que tivesse este efeito dominó foi muito aliciante. E foi neste grupo que tu encontraste, no grupo Renata Costa? Sim, pegando nas más experiências, transformando-as em faróis daquilo que eu não quero fazer e daquilo que eu considero que não são boas práticas, tendo em conta sempre fundamentação científica, fundamentação académica. Eu sou a pessoa que estou sempre a ler, a tentar estudar, saber mais, porque isto é um projeto inacabado. E pioneiro?
Sim, pioneiro, mas Na prática? Sim, mas Na teoria? sim, colocá-lo na prática é pioneiro e desafiante, porque é mesmo por experiência, tentativa e ir ajustando, e porque nenhuma organização é igual à outra. E, por exemplo, uma empresa num contexto português é diferente de um contexto angolano, mas em Portugal, um contexto português em Lisboa, esta empresa aqui é diferente daquela ali ao E o lado. conceito de bem-estar é completamente diferente. E as políticas internas, as normas, o que é tolerado, não é tolerado, o cultura. invisível, tudo isto tem que ser tomado em consideração, porque quando nós estamos a falar de pessoas, nós temos que falar de justiça, de equidade, transparência, comunicação, empatia, expectativas, e é isto que tudo somado depois vai gerar a tal felicidade. E espero que haja cada vez mais organizações felizes. É para isso que eu trabalho todos os dias. E certificas. E certifico, e é para isso que... E vais passar lá um tempo fazer auditoria para ver se continuam, se mantêm a Sim, felicidade. nós depois conseguimos com a scoring, nós já fazíamos isto internamente, mas começou a ser muito ambicioso o projeto da Academia da Felicidade para a dimensão que nós temos em termos de pessoas. Nós criámos o Índice de Bem-Estar e Felicidade Organizacional. E como eu sou uma pessoa que, lá está, parte do princípio que não é garantido... O índice depois dá-te é feito selo. um selo, mas com a quantidade, com o valor, a percentagem de bem-estar, mas tem uma durabilidade, isto não é para a vida. não é para a vida. E já mudámos as regras. E a avaliação é feita, as pessoas que trabalham, que vão fazer autonomamente a avaliação? A empresa candidata-se, depois é enviado, para garantirmos a confidencialidade máxima, é gerado um código por cada colaborador. Ok. Esse colaborador recebe o código num e-mail, ou seja, nós vemos o dashboard, nós vemos que para cada colaborador eles metem um e-mail, por exemplo o RH mete o e-mail e é gerado um código, e essa pessoa recebe o código, vai para o link, mete o seu código e preenche. Depois há o tratamento de dados e vai gerar 3 tipos de relatórios. O que é que acontecia no início que é grave? As empresas que tinham mais de 75% compravam o selo e o troféu, mas não queriam saber o relatório. As empresas que não tinham sequer 75% não queriam nada. Nem o relatório. Nem o relatório. Tipo, é ignorar que isto aconteceu. Então, neste momento, nós tornamos obrigatório que para se candidatarem têm que comprar o relatório. Claro, mas o que interessa é o relatório para ver os pontos fracos e os pontos fortes. Quer que eles estejam estão bem, é um Exatamente. diagnóstico. Então que só querem o reconhecimento e não querem fazer o tratamento. Isto é um show indicador off. muito grave da É o mentalidade. show off. Exatamente. É o show-off. É o parecer, em vez do ser. E já tivemos Mas empresas... com empresas com acima de 75 estão bem. Sim, isto é usarmos o modelo PERMA-V, cruzarmos com outras teorias, usarmos também as questões da norma, e o estudo em si está muito bem estruturado. A Scoring está de parabéns com o software todo que criou. A Scoring faz também... Sim, deves conhecer. Eu sei, tenho pelo segundo ano consecutivo. Parabéns. Das empresas todas. Então agora falta do selo. Eu já me candidatei. Boa! Já me candidatei, disseram que me iam contactar. Estou à espera. Então boa. Estou à espera. Então, depois não sei se quero o relatório ou não. Estou a brincar. És obrigada. Não, eu estou a brincar, eu quero mesmo. Não tens é porque é hipótese. assim, dá a curiosidade de saber, independentemente do resultado, que eu espero que seja positivo, mas independentemente do resultado, é bom saber em que ponto de situação está. É uma porque bússola. nós podemos ter uma ideia e depois ser completamente ao lado. Claro. Portanto, Há empresas que se calhar acham que estão más e depois até estão e não estão assim tão más. E há outras que estão na ilusão, que está tudo maravilhoso, e depois afinal só que não. Mas lá está o problema do líder, o medo de lidar com a verdade. E que é como, por exemplo, o feedback. Um líder humanizado não é aquele que faz feedback uma vez ao ano, é aquele que vai dando feedback constante, mas também consegue receber feedback. Exatamente, mas nem todos estão para aí virados. Não. Porque eu dou, mas receber quer dizer, tem que calmar aí, não é? Portanto, agora quem és tu? Quem és tu para opinar sobre o que eu faço?
Quem é que manda aqui? Exatamente. Essa palavra, quem manda sou eu, dá-me urticária. O quem manda aqui, reter pessoas, e o sempre foi assim, para mim é urticária mental direta. Não posso. Não dá, não consigo lidar com essas frases. É quem manda aqui, há mais frases dessas. Há muitas, mas estas são o meu top 3 de ódio. Qual é o top 3? Quem é que manda? Não, o primeiro é sempre foi assim. Ok, sempre foi assim. Não suporto, mas porque é a música da Gabriela. Nasci assim, eu vivi assim. Aquela coisa do, então mas porquê que se faz, não sei, sempre foi assim, quando eu cheguei já se fazia assim, mas porquê? Pode-me explicar porquê? Não sei, é assim. Não me faça perguntas difíceis. Ótimo, excelente. E eu ainda por cima estou a dizer isto a uma pessoa que sempre perguntou os porquês de tudo. Eu acho que deve ter sido tão chata e incrença para os meus pais com os porquês. E depois é o reter. Ninguém gosta de ser retido de nenhuma forma. Retenção de líquido, esquece. Retenção de IRS, Deus nos livre. Retenção na fonte também não queremos. Porque é que vamos reter pessoas dentro de empresas? Nós temos é que conquistá-las todos os dias. Eu aprendi o termo fidelizar. Para mim é manutenção, fidelizar, sim, pode ser. Numa conferência de RH que houve no Isla, então estavam a dizer que agora o novo termo era a fidelização de... Sim, fidelização, manutenção. Deve ser como um verdadeiro casamento. Nós não estamos sempre apaixonados. Sabemos que a paixão é fugaz, mas para que exista amor que perdure ao longo do tempo, nós temos que reconquistar a pessoa todos os dias. Há dias que não vamos estar, há um na relação que está a 80, o outro se calhar está a 20, mas sabemos que com esta tentativa de reconquistar, depois vamos conseguir chegar a um 60-40. Pois é uma negociação e um respeito, e sabendo que as pessoas vão mudando ao longo do tempo, tem que haver uma adaptação. E uma evolução constante e uma adaptação constante às necessidades das pessoas, que eu acho que é talvez outro grande problema, é estes líderes que não perceberam ainda que isto já está a acontecer. O que nós estamos a falar não é algo da manhã, é algo que já começou, sim, há muito tempo. Já está a acontecer, e quem não o fizer vai se tornar irrelevante e vai perder pessoas e vai ter muitos mais custos, porque aquilo que eu sinto e digo a muitas empresas, e quando me pedem para fazer, acompanhar reuniões de board, ou quando me pedem, por exemplo, para fazer palestras, é que as empresas podem continuar a estar a entregar resultados aos dias de hoje, mas a compensação invisível das pessoas tem data limite. Sim. E isso vai chegar um dia em que as pessoas competentes que estão a compensar aquilo que outras pessoas que não há mais pessoas para fazer, essas pessoas vão sair. Vão sair. E depois, como é que é? Sem pessoas não há. É empurrar o problema com a barriga. E depois gastam mais dinheiro em recrutamento, a tentar substituir. Então, outra coisa que eu não gosto é de dizerem pessoas que são insubstituíveis. Há pessoas que são, de facto, insubstituíveis. Há pessoas que, tecnicamente, vão fazer a mesma coisa, mas aquela pessoa trazia algo de único para ali. Portanto, não vamos estar a dizer que ninguém é insubstituível. É verdade, literalmente, mas há pessoas que têm componentes e características que acrescentam muito mais valor e que para além vão deixar a marca. É. E fica ali a ausência, a falta. E há aquelas pessoas que quando saem vão muitas outras atrás. Sim, sem dúvida nenhuma. E aí é conhecer as pessoas que trabalham na empresa. E a maior parte das vezes são os líderes informais. Sim, aqueles líderes que não têm cargo no organograma, mas têm muita importância. E estes devem ser os maiores aliados das lideranças formais, porque são eles que conseguem, se calhar, ter e sentir melhor o que é que as pessoas estão a viver diariamente, porque há muitas pessoas que não gostam também e não se sentem à vontade para partilhar aquilo que sentem, mas depois há tanto estudo que já prova a necessidade de nós termos um ambiente em que temos boas relações interpessoais. Se nós, por exemplo, tivermos um amigo, pelo menos uma pessoa que consideramos amigo num ambiente de trabalho, nós somos até 7 vezes mais produtivos. Isto é o estudo da Gallup do ano passado.
7 vezes mais produtivos. Imagina isso a nível de escala. Imagina o que é todas as pessoas na empresa terem Sim. pelo menos um buddy. Era incrível. É trabalhar isso. E acho que no fundo é o que o ser humano todo quer e precisa, é ser social e ser amigos. Mas E depois não o que me fugir. preocupa é que aos dias de hoje nós estamos a tornar cada vez mais antissociais. Sim, mas isso há muitos estudos sobre isso e pior, às vezes os líderes dizem, às vezes ouço pessoas a dizer, não estou aqui para fazer amigos. Claro que não, mas também não temos que nos odiar e tratar mal. Tem que haver um equilíbrio. Aliás, eu quando vou trabalhar para sítios, eu sou uma pessoa que considero que sou profissional, mas eu não me levo demasiado a sério. Se eu não me rir Sim. comigo, se eu não também. brincar com o resto, a minha vida é uma seca. Não, mas- Exato. Eu tenho que me rir até do que corre mal às vezes, porque senão nós vamos entrar num loop De loucura. de loucura. Não, e depois imagina o que é tu ter, tipo, não me podes rir de ti própria, tipo, era o que faltava. Exato. Que seca. Aliás, eu às vezes adoro ponho-me rir. a pensar se a minha vida fosse um reality show, Eu adorava. estava no Júlio de Matos. Porque alguém iria dizer, não, esta pessoa não está bem, está-se ali a rir sozinha do quê? Não, mas às vezes é episódios que acontecem e dá vontade mesmo de rir, eu estou igual. Mas é bom rir, porque olha, até dizem que isso é um nível de inteligência. Exatamente. E é interessante nós termos essa autocrítica e não nos levar a sério. E acho que é muito bom porque temos poder de encaixe. Faz toda a Às diferença. vezes há pessoas que estão a dizer coisas que eu até percebo que elas estão a tentar que aquilo seja sério, mas eu acho aquilo tão ridículo que eu por dentro estou a tentar manter a seriedade exterior, mas por dentro estou com muita vontade de rir, vir-me e tipo, começo a rir. Um dia tens que escrever um livro. Já pensaste nisso? Eu estou a escrever um livro agora Olha, e vai sair em setembro. então pronto. E mas não é só sobre isto, é sobre tudo isto que falámos Olha do lá. trabalho. Eu sei saber. Hã? É assim, eu acho que este é o livro que eu sempre quis escrever. Boa, estou desejosa para ver. E eu vinha-te fazer um convite, mas tu já estás a abrir as coisas. Então, Que é, este livro chama-se, quer dizer, até agora tem um nome. até lá pode mudar. É assim, porque isto das coisas das editoras, eu já vivi amor-ódio com este livro de uma forma, já ódio, É uma amor, aprendizagem. amor-ódio. Porque só pode ter este número de caracteres, mas depois eu reduzo mais, depois eu volto a mudar. Eu já fiz 34 versões. Isso é um grande stress. A pessoa está ali na criatividade de escrever o livro e depois vai e tens que reduzir. Não, e depois tens no que ficar. final, quando eu vou ver os caracteres, eu não acredito. Mas depois já arranjei uma solução, que é criar um workbook em QR Code. E então? Que vai acompanhar o livro todo, porque é um livro que tem a parte, o ensaio e a tese central e depois tem o workbook. O prefácio, eu não quero que o livro seja assinado apenas por uma só pessoa, porque este livro é para todas as pessoas e para ninguém, Que se interessem por este tema. que o tema é identidade, o trabalho, o que é sucesso e com clareza, com consciência e isto no sentido de presente e futuro. Então eu estou a recolher, a pedir pequenos blurbs em que as pessoas fazem uma, duas frases, eu mando aquilo que a versão atual, que amanhã e daqui a bocado pode mudar, porque eu posso chegar a casa e voltar a mudar, ele só vai para o final. Quando é que está a mesma versão final? Eu tenho que enviar até dia 1 de junho. Está quase. É. Mas eu tenho tido várias reuniões com a editora e ela só me diz: Sofia, não te preocupes, nós depois emagrecemos o livro. Mas eu não Emagrecemos o livro! Eu não estou. Não é bem isto assim, eu tenho medo que as pessoas não percebam, porque depois lá está. É uma coisa que vai ficar impressa e quando é algo que tu sentes tão visceralmente. Mas tens que pensar. Naquele momento faz sentido. E ela diz-me assim: mas tu podes escrever mais livros, Exatamente. não tens que dizer já tudo. É fácil, tipo, olha, podes fazer vários, tipo, continuação. É. E então eu queria te convidar para tu seres uma dessas pessoas que faz um blurb. Aqui, Pessoas